Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, com o apoio dos calçados Wirt de Dois Irmãos. Programa onde a gente discute sobre essa história e esse presente teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje Madeleine Hilbk, da cidade de São Leopoldo, empresária na Vila Rica Imóveis, em São Leopoldo, em Novo Hamburgo e outros municípios, para falar sobre seu pai, Carlos de Souza Moraes. Felipe, eu estou muito feliz e muito orgulhosa de passar esses momentos aqui contigo, conversando sobre assuntos da imigração alemã, da colonização alemã e principalmente nos preparando para esse grande momento que são os 200 anos da imigração alemã, que já estão batendo as nossas portas. Exato. Em breve estarão aí. Em breve, isso mesmo. Eu queria também te parabenizar por todo esse trabalho gigantesco que tu estás fazendo, que tem uma importância que a gente não consegue nem dimensionar. Então, meus parabéns, tu jovem, és um exemplo para a tua geração e para as próximas. Obrigado, Madeleine. Nós hoje, e nas vezes que conversamos, né, sobre o teu pai, a gente sabe o quanto Carlos de Souza Moraes teve várias atuações importantes na cidade de São Leopoldo, na região. Primeiro, se você pudesse contar um pouco das origens dele, da família de Montenegro, né, desse jovem que foi para São Leopoldo e que iniciou a sua vida e constituiu a sua família em São Leopoldo. Certo, meu pai é uma figura ímpar. Claro que eu, como filha, eu sou suspeita. Mas ele sempre foi um farol na minha vida e um exemplo que eu procuro seguir em muitas coisas. O meu pai nasceu em Montenegro, e de uma família de 10 filhos, e ele resolveu ser advogado. Eu acho que de todos os irmãos foi só ele que fez faculdade. Os outros não se formaram em curso superior. E para isso, então, ele fez os estudos preparatórios em Porto Alegre, porque em Montenegro não tinha ainda naquela época escolas mais fortes que pudessem oportunizar com que ele passasse numa escola de direito. Ele foi das primeiras turmas da URGS, na verdade. Ele se formou em 1933. E logo em seguida ele foi também juiz, trabalhou acho que uns 3 anos e logo depois resolveu com uns amigos trabalhar numa banca de advocacia. E ele mesmo jovem, ele quando morava em Montenegro, ele teve a felicidade de fazer parte de uma família que eles tinham uma cultura pelos livros. O meu avô, Álvaro de Souza Moraes, que eu acho que era esse nome, ele tinha uma biblioteca muito boa e daí meu pai já tinha lido muita coisa enquanto jovem. E dada essa cultura que ele começou já em tenra idade, e ele procurava sempre passar isso para nós, ele já em Porto Alegre começou, era uma época em que o Brasil estava vivendo um momento assim de nacionalismo, de movimentos de Brasil, e ele então logo fez parte de uma sociedade que se chamava Alberto Torres, que tinha iniciado no Rio de Janeiro, e nessa sociedade eles faziam
palestras e também seminários sobre a cultura agrícola. Muito interessante isso, já naquela época. Quando ele estava trabalhando lá, ele foi convidado pelo prefeito de São Leopoldo, o Teodomiro Porto da Fonseca, que foi um grande prefeito de São Leopoldo, para ser o secretário e também o advogado, o setor jurídico. Não era procurador, eu acho que era o jurídico da prefeitura da época. E com esse convite, ele acabou tendo uma experiência maravilhosa, porque ele ficou 10 anos na prefeitura. E nesse período da prefeitura, me parece que abriram mais esse interesse dele pela cultura germânica, pelos colonos alemães, porque ele, naquela época em que ele foi secretário do Teodomiro, ele visitava muitas colônias, porque São Leopoldo era muito grande naquela época, tinham vários distritos que faziam parte da grande São Leopoldo. E nessas visitas, ele, mesmo como secretário e também depois como prefeito, ele conheceu a realidade e as dificuldades e escutou muitas histórias dos alemães de como foi difícil a vinda deles para cá, as coisas foram prometidas e não foram cumpridas. Então, uma série de situações que fizeram com que ele tivesse um olhar mais dedicado ao imigrante alemão, tanto que na vida dele ele escreveu alguns livros, 5 livros, e um dos livros é o Colono Alemão. Ele escreveu também sobre a feitoria do linho e cânhamo, onde ele relata as dificuldades nas sesmarias, quando eles tomaram a posse nas terras, porque essas terras já tinham outros donos, e então tudo isso tinha que ser compensado. E foi, eu acho que um momento muito importante na vida dele, esse lado público que ele teve, de poder conhecer essa realidade da cultura alemã, do que os alemães trouxeram de lá. E ele sempre admirou muito o povo alemão pela tenacidade, pela organização, por serem decididos em quererem as coisas e não terem limites para poderem sobrepor aquelas dificuldades. Então tudo isso fez uma amálgama dentro da vida dele, e considerando isso que tu me perguntaste, da família, do início em Montenegro, da faculdade de Direito, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento dele como pessoa também, que é uma das coisas que eu mais admiro no meu pai, é a forma dele em todas as atividades dele, a personalidade, a lisura, a transparência, a honestidade, tanto que ele mais tarde ele recebeu um prêmio, uma comenda foi criada com o nome dele, que é a Comenda Carlos de Souza Moraes, que foi instituída pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Leopoldo, em que todos os anos, no Dia do Advogado, que é dia 11 de agosto, é feita uma solenidade onde são escolhidos 1, 2 advogados que se destacaram ou que se destacam em sua vida e que, através do seu trabalho jurídico, têm um olhar social, um olhar comunitário aonde vive. É que é interessante que ele, claro, a contribuição em diversas áreas onde ele atuou, mas durante esse período dessa vivência, a partir dessa vivência em São Leopoldo, ele, como você disse, ele vivia no dia a dia com as pessoas, ele estudava
Ele buscava esse conhecimento, vivia um pouco na prática, ouvindo isso, né, das pessoas. Que você também pudesse nos destacar como que era, porque você me disse que às vezes vocês acompanhavam, participavam, ouviam dele, né, essa pesquisa, essa forma de estar sempre escrevendo, sempre descrevendo as histórias Sim. que lhe contavam. Né? Sim, ele foi uma pessoa que nos estimulou muito para a leitura, também os filhos. Ele sempre estava com um livro. Eu me lembro que tinha uma época que ele nos dava uns livros de motivação. Naquela época era Marden que ele dava. Então, quando ele enxergava que a gente estava com a carinha meio triste, ele dizia, lê esse livro, minha filha, que ele vai te fazer bem. Então, esse lado da leitura sempre foi a vida toda dele. E ele era sempre convidado a fazer discursos. Tudo aquilo que ele fez sempre com o máximo que ele podia. Ele teve várias comendas eu não digo, mas homenagens. Ele trabalhou, porque o que eu mais admiro no meu pai, que ele era uma pessoa que trabalhava para sustentar a família. Nós somos 4 filhos, ele tinha que, com a advocacia, nos sustentar e nos deu um padrão de vida legal. Mas além do trabalho como advogado, ele participava de várias entidades. Meu pai foi membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Ele, inclusive, ocupou a cadeira do Félix da Cunha, e por isso que ele escreveu esse livro, Félix da Cunha, sob o patrono da cadeira que ele ocupava, que ele ocupou. Ele fez parte do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Ele fundou em São Leopoldo o Instituto Histórico de São Leopoldo. Também criou o Centro Literário de São Leopoldo, fez parte a vida toda. Ele promovia simpósios de história. Então, era uma pessoa que ao mesmo tempo trabalhava, participava de Rotary, só da associação comercial ele não participou, porque claro, não era comerciante, mas hoje tem muitos advogados que participam. Uhum. Mas ele então, ele foi destacado na ordem, ele trabalhou durante 10 anos, ele foi considerado o advogado exemplar, o advogado destaque. Eu não tenho agora aqui, mas eu tenho uma relação de coisas que ele foi. Então, na vida dele profissional, ele se destacou por esse jeito dele, de fazer as coisas todas dentro de um consenso. Na prefeitura, eu fico impressionada pela visão dele, porque na época ele desapropriou algumas quadras com o intuito de fazer um centro cívico em São Leopoldo. E é onde hoje está com o fórum da cidade, mas o fórum abandonado, porque agora tem um outro fórum. Tem a escola Leopoldo Guilherme Schmidt, tem o Pedrinho nessa escola, nessa quadra. Tudo foi feito porque ele teve aquela visão. O Colégio São Luís, que fica numa outra quadra. Quer dizer, ele se preocupava com educação e com a cultura. Ele também, na época, teve uma visão também, que foi ele que desapropriou um terreno no centro para a Associação Comercial e Industrial da cidade. Quer dizer, ele era um homem multifacetário, porque ele fez política, depois que foi prefeito resolveu ser vereador um período, e fez muitas coisas e nos influenciou muito assim pelo trabalho. Ele dormia tarde. Me lembro que muitas vezes eu pedia para ele me ajudar em alguma prova não, em redações que eu tinha uma professora muito complicada, difícil, mas uma excelente professora de português, e ela dava 0 para gente. E eu então pedia, pai, tu me ajuda a fazer essa redação? E ele me dizia, faz, que quando eu voltar eu corrijo. Então,
Mas aí você fazia? Eu fazia, Às vezes ele voltava depois esperava ele até meia-noite. Eu tinha reuniões, ele ia para as reuniões do Instituto em Porto Alegre, todas essas, chegava tarde. E eu daí, ele corrigia e eu decorava aquelas redações, porque eu tinha medo que ela me perguntasse que palavra é essa? E eu não soubesse dizer, então aumentei muito meu vocabulário também, porque ele usava palavras diferenciadas. Mas a atenção dele como pai, de mesmo depois do horário, ou de madrugada, Sim, mas chegar... Ele era muito amoroso, era uma pessoa assim... Como é que eu vou te dizer? E, além de tudo, ele era espirituoso, ele fazia brincadeiras. Assim, ele tinha um lado... Eu tenho um filho, o filho mais moço, que é assim, que tem sempre um jeito de fazer uma brincadeira. Ele também era assim. E nos fazia surpresas. Eu me lembro que na chácara ele comprava balas e botava em todos os galhos das árvores e dizia para nós que as árvores tinham dado bala. Tanto que eu tenho na minha casa, assim, na entrada, uma árvore que foi feita por um artista e ela é toda com coisinhas coloridas que eu digo, essa árvore é do meu pai. Mas então, essa parte mais da imigração, eu sei que ele não concordava com muitas coisas que aconteceram na época das guerras, porque foi justo a época que ele estava na prefeitura e que ele cuidava da área da educação. E nesse período houve uma perseguição aos alemães. Uma perseguição, então ele falava que foi mudado um diretor de uma escola evangélica e que os políticos recebiam ordens de cima e tinham que cumprir. Eu, por exemplo, não aprendi a falar italiano com a minha mãe, porque meu pai não queria, porque era a época da guerra. Nesse lado, eu acho até que ele não foi muito inteligente, porque ele devia ter deixado a minha mãe falar com a gente em casa, o italiano, mas ele disse que não, que era proibido. E eu também sabia que ele falava o seguinte, que às vezes, da prefeitura, vinha alguma supervisora que trazia, olha, consegui pegar esse livro alemão. E ele dizia, devolve. Livro a gente tem que deixar na mão das pessoas. E esse livro, mesmo sendo em alemão, essas crianças, é o que elas falam em casa. Elas têm que ler o alemão. Porque eu acho que naquela época não tinha professores bilíngues que pudessem ensinar. Então, ele também achava que nunca tinha tido um estudo mais aprofundado sobre todas essas dificuldades dos assentamentos, que faltaria, sim, um estudo maior. Eu não sei se nesse meio tempo algum outro historiador fez algum trabalho nesse sentido. E outra curiosidade, assim, do trabalho dele, né, porque ele, como você disse, inicia na advocacia, depois vai para a política, depois ele... E esse trabalho literário que o acompanhava, mas como você disse, muito também o trabalho social que ele fazia. Sim. Que acaba tendo amigos em diversas áreas, Verdade. em diversos cantos da cidade. Pudesse nos descrever um pouco mais, né, sobre o próprio trabalho social dele. Bom, ele participava praticamente de tudo, das entidades, do Orfeu, de todas aquelas festas. Ele era muito faceiro, agora não tem nada a ver com a pergunta que tu me fizeste, mas quando ele ia em algum lugar, ele ia no meu escritório e dizia, Madeline, eu quero que tu me diga como é que eu estou. Estava assim, porque a tua mãe diz assim para mim, tá ótimo, Moraes, tá ótimo. E eu não acredito nela, eu quero que tu me diga a verdade, porque ele queria estar bonito. Ele era ele precisava parceiro. uma segunda opção. Ele precisava ter Não, alguém, orientação. uma orientação, acho que não, Opinião, uma afirmação, opinião, uma exato. opinião. Tu tá bem, vai seguro que é assim mesmo. Legal. Bom, ele participou do Rotary, ele
Foi fundador do Rotary Club de São Leopoldo. Outra coisa que ele também fez, que eu acho importante, ele fundou o Grêmio Literário de São Leopoldo, muito no início, quando nós não tínhamos biblioteca pública. E esse Grêmio, ele fez, então, começou a trazer livros e criaram uma pequena biblioteca que depois o Teodomiro Porto da Fonseca criou a Biblioteca Olavo Bilac, e esse início desse Grêmio Literário foi o embrião da Biblioteca Pública Olavo Bilac de São Leopoldo, que eu a vida toda estudei e buscava livros lá, e agora que a biblioteca foi rebatizada de Viana Moghi, que é o escritor que escreveu o Rio Imita o Reno. O renomado Leopoldense. Renomado Leopoldense, isso mesmo. Então, o meu pai, ele tinha muitos amigos e eles faziam de vez em quando na minha casa uns saraus, em que ele convidava 3, 4 amigos. Eu me lembro que eu odiava aquilo, porque ele fazia a gente tocar piano. Eu estudei piano desde pequena, me formei depois da faculdade, depois que eu já estava na faculdade. Então eles liam uma poesia, umas coisas assim do tempo do Arco da Velha. Realmente, eu tinha talvez uns 9, 10 anos e ele então convidava aqueles amigos para os saraus literários. Mas aí tinha que trabalhar lá. Sim, mas daí de vez em quando tinha uma filha, tinha que ir lá tocar. E normalmente era eu. Então, em termos assim de vida comunitária, ele foi muito participante de tudo, de todas essas instituições que eu te citei, e mesmo até o fim da vida participava. Ele gostava muito de história, de ler sobre isso. Deixa eu ver o que mais que eu poderia te contar. Uma coisa muito linda que eu tenho assim dele é o espírito dele conciliador. Ele foi uma pessoa muito amável. Eu nunca vi meu pai brabo, nunca vi ele discutindo com a minha mãe. Ele sempre foi conciliador. Ele era amoroso com a gente. Eu me lembro que a minha mãe era professora e ela nos colocou a minha irmã interna em São Francisco de Paula, num colégio de freiras. E a minha irmã chorava o dia inteiro, então quando chegou em abril, eu tive que ir para lá também. E ficamos nós duas, e a minha mãe, quando ia com meu pai, ela que ia acertar as contas, ela que ia ver. Primeiro nós íamos passear no veraneio amplo, passávamos o dia, mas na hora que chegava no colégio, meu pai nos abraçava, tinha um corredor longo, assim, com janelas basculantes lá e aqui. E a gente ia e chorávamos os 3. Eu, a minha irmã e o ele. pai. Eu não queria que vocês viessem para cá, mas a Odete quis que vocês viessem. E a minha mãe era durona. Ela tinha que ser, porque quando chovia muito, o meu pai dizia: Odete, quem sabe hoje as meninas não vão para a escola? Moraes, tu não me diz uma coisa dessas, que essas meninas vão ficar ignorantes. Ele era assim muito amoroso. E de noite, quando ele voltava de um trabalho, de uma coisa assim, de uma reunião, ele fazia uma aveia com chocolate e leite e nos levava na cama, para cada uma. E a minha mãe disse que aquilo lá era horrível porque estragava os dentes da gente. Queria que a gente se levantasse depois da aveia. Mas esse é o espírito mais dele. Outra coisa também que quando eu comecei a namorar o meu marido, ele era filho do pastor evangélico da cidade já há uns 20 anos. E eu decidi que eu ia namorar, casar com ele, independente da religião que era. E o meu pai, nesse ponto, eu fui a primeira da família Rossi italiana que casei numa igreja evangélica. E isso foi, assim, um baque na família. Mas para ele via. Mas o meu pai disse: minha filha, tu tem que ver os valores que tu está enxergando neste rapaz. A religião
é segunda, terceiro grau que tu vai analisar. Isso não interfere. Então eu conheci o meu marido, era meu namorado, ele tinha 10 anos mais do que eu, ele era advogado, mas como eu sempre tinha uma conversa legal, eu podia me relacionar com pessoas já formadas, porque meu papo era bom, não era assim uma guria, porque eu comecei a namorar com 15 anos, ele tinha 25. E daí eu me lembro que no Colégio São José eu chorava muito, que eu ia lá para ter as lições de piano no conservatório e as irmãs não queriam que eu namorasse meu marido, queriam que eu brigasse com ele. E eu dizia a verdade, a minha irmã mentia, ela também casou com o evangélico. Ela dizia, não, eu não estou namorando ele é só meu amigo. E eu dizia, sim, eu estou namorando e eu vou casar com ele. Depois, na faculdade, eu me lembro que o reitor, que agora eu não estou me lembrando, o reitor, foi em 1960 e poucos, o reitor ali da faculdade, ele também me perguntou se eu tinha licença do Papa para casar. E eu disse, não, eu nunca pensei nisso, em pedir para um Papa me dar licença para casar. Isso é uma coisa que fugiu à minha preocupação. Então, mas eu entendo bem. Teu pai também não via preocupação. O meu pai sempre me deu força, ele sempre nos encorajou a gente enfrentar as dificuldades, a gente enfrentar os problemas, a gente se posicionar. E eu acho que por tudo isso eu tive também uma energia com ele, e claro que com a minha mãe também não posso falar. Na hora em que meu marido morreu, que eu tinha 34 anos, e ele foi uma pessoa que me apoiou, que me deu força, que eu não desistisse, e eu acho que esses valores são muito importantes numa família. Madeleine, muito obrigado pela sua vinda aqui, por dividir comigo e com os nossos telespectadores essa linda história, né, do teu pai e ao mesmo tempo da sua família. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no canal 14 da NET, continuem nos acompanhando tanto na Vale TV quanto através do Facebook e do YouTube.